Nós vamos falar sobre as temperaturas das cores frias e cores quentes. Como funcionam as cores frias e cores quentes? Gente, como nas lives anteriores, isso aqui é um aquecimento que nós estamos fazendo para o evento que nós estamos, que muita gente já está se cadastrando, que é para a jornada da cabeleireira 5 em 30, que é fazer você ganhar a partir de 5 mil reais em 30 dias, manter essa constância, aumentar aí os seus lucros, né? A partir daí, você começar a entender como se ganhar dinheiro como cabeleireira. E é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui somente no aquecimento, para que você participe dessa jornada e você realmente comece a fazer a diferença, que isso faça de verdade a diferença na sua vida. Então, esse aquecimento é super importante, tá? A gente já falou sobre dívidas de salão, sobre gestão de salão. Eu faço uma aula com conteúdo, porque o conteúdo realmente faz parte de tudo isso. Você precisa de entender, né? Falamos ontem da identidade da cabeleireira, qual é o objetivo, né, de cada um, por que cada um se tornou cabeleireira, por que entrou na profissão, qual é a missão de cada uma, e a partir daí, já entendendo tudo isso, falamos um pouquinho sobre gestão de salão, de como lucrar no salão, como eliminar aqueles produtos que estão parados no salão, que são dinheiro parado, e esse realmente é o aquecimento, é só o começo, gente. Tem muito mais, tem muita coisa vindo aí. E também falei, acho que foi na penúltima live, sobre falar sobre cores, mas com nomenclaturas. Por quê? Porque tem muitas tabelas de cores, muitas pessoas trabalham com marca X, outras pessoas com marca Y, aí a gente coloca uma numeração, né? A gente fala sobre misturas de cores com numerações, aí a pessoa pega e me fala, mas eu não sei trabalhar com essa tabela, porque a minha tabela, a cor, o mate é tal cor, é o 7, na tabela Y o mate é o 13, o violeta é o 8, então vamos falar somente de nomenclatura, porque a numeração não pode amarrar você de se tornar uma especialista. A numeração das marcas não pode te impedir, e isso realmente, gente, confunde demais. Então, nós não falamos sobre numerações, nós falamos sobre nomenclaturas, tá? Por isso que eu trouxe essa aula de cores frias e cores quentes, para que você entenda de uma vez por todas como funcionam as cores frias, como funcionam as cores quentes, como você coloca as cores quentes e cores frias na posição correta para que você crie uma performance como profissional, consiga criar suas cores, as cores únicas, consiga fazer a união de cores, consiga colocar ali identidade no cabelo da sua cliente, tá bom? É isso aí. Então, vamos lá. Vou mudar a minha tela do OBS para a gente poder ir lá para os tópicos que eu anotei, que já estão anotadinhos. Os tópicos estão aqui. Vou mudar a minha tela. Vou mudar a telinha aqui do OBS. Deixa eu ver aqui como ficou. Ok. Eu acho que tem... Vou diminuir um pouquinho a minha imagem para que vocês enxerguem bem. Vamos lá. Deixa eu ver agora. Acho que ficou bom. Ficou legal. Gente, quem está no Instagram não vai conseguir ver, tá? Os tópicos, porque eu anoto os tópicos, que a primeira aula eu fui anotando e falando sobre o assunto que nós estávamos falando, deu uma aula de uma live aí gigante, ficou uma aula bem grande, aí eu acabei anotando os tópicos também para ter uma direção melhor, tá? Para a gente não se perder aqui, e já ficar uma live mais curta, para que todo mundo consiga assistir do começo ao fim, porque faz total diferença, faz muita diferença, ok? Então, vamos lá.
Deixa eu só dar mais uma observada aqui se o Facebook não caiu, né? Opa. Facebook, ok, tá tudo ok, né? O YouTube também está ok. Tenho que observar isso porque... Deixa eu ver aqui. Ok. Caiu da última vez. Bom, temperaturas das cores, tá? Cores quentes e cores frias. Muita gente se confunde demais nas cores quentes, nas cores frias, como colocar um reflexo quente, como colocar um reflexo, uma cor nuance, como cor fria, como combinar, como vai dar certo, se vai ficar uma cor de performance verdadeira, cores únicas, cores que coloristas, nem coloristas conseguem copiar. E é nessa base, exatamente na base das cores quentes e cores frias, que a gente tira realmente frutos gigantescos na hora da aplicação das cores dos cabelos de nossas clientes. Isso aí faz total diferença. Então, vamos falar sobre nomenclatura e vamos excluir aqui as numerações. O que você pode fazer? Você pode pegar a sua tabela de cores, ok? E aí você pode, por exemplo, acompanhar qual é o amarelo, qual que é o alaranjado, qual que é o vermelho na sua tabela de cor, tá? Qual que é o acinzentado, o azul, qual que é o verde, qual que é o violeta, o violáceo, na sua tabela de cor, tá? Aí você pode acompanhar pela nomenclatura, assim você não vai se perder. Olha que legal, né? Assim você não se perde, você não vai se confundir com as numerações. Nós não vamos falar sobre numerações, vamos falar numerações de altura de tom, né? Altura de tom, o 6, loiro escuro, o 5, loiro claro, o 3, castanho escuro. A gente vai falar sobre isso porque é muito comum as empresas repetirem, né? Então, isso daí não vai confundir ninguém, né? Tem algumas empresas que têm 10 alturas de tons, algumas empresas trabalham com 9 alturas de tom, né? O 1 e o 2, para mim, vai ser sempre preto, né? Então, o 3 começa já no castanho escuro, né? Então, o 1, às vezes, é preto, tem umas pessoas que já tem um como o preto azulado, outras pessoas já têm como o 2, como o preto, né? E já vem aí o 3, castanho escuro, castanho médio, castanho claro, loiro escuro, loiro médio, loiro claro, loiro muito claro, loiro claríssimo, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. As cores quentes são as com base no dourado, ok? No alaranjado, eu falo assim, no dourado, amarelo, tá bom? Amarelo, né? Dourado. No cobre, alaranjado e no vermelho. Essas cores são as cores que são bases, tá bom? Nas cores quentes. Olha, Thaís, Autocar, Alfa, Juliana, sejam muito bem-vindos, gente. Bem-vindos aqui para essa aula. Aproveitem bastante essa aula que tá top, tá legal. Não sei se a claridade tá boa. Tá bom, né? Mas dá para ver aqui. Quem tá no Instagram, se vocês quiserem me acompanhar lá no YouTube, vocês vão ver os tópicos que a gente anotou aqui, tá bom? Se quiserem pegar caneta e papel, ótimo. Daí vocês anotam tudo isso. Às vezes tira um print aí da aula, às vezes não dá tempo de anotar, tira uma fotinha, tá bom? Então, vamos lá. Possuem a primeira, as cores quentes elas podem possuir a primeira, como primeira nuance, depois do ponto ali da altura de tom, ela pode vir, né, a cor nuance como cor quente, pode vir também como segunda nuance cor quente, quente. Pode vir como primeira nuance cor quente e a segunda cor fria, e isso aí a gente vai falar daqui a pouquinho. Pode vir como segunda nuance somente, né, não primeira, né, nuance, mas como a segunda nuance, né, ou segundo reflexo, como algumas pessoas conhecem também, como cor quente. Isso aí pode vir dessas formas variadas, as cor quentes, tá? Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês. O 7AM, né? 7AM, que é o loiro, médio, dourado, amarelo, né? Loiro, médio, dourado. É uma cor quente, né? Assim como eu poderia colocar aqui para vocês um exemplo como o 7.AL, que é o 7, o loiro, médio, acobreado, ok? Que é o cobre, né? Alaranjado, a L, alaranjado. Quem assistiu a live anterior, eu dei um rabisco, né? Um exemplo, mais ou menos, de como a gente coloca siglas aí
para também estar aproveitando o tempo, né? E é uma sigla que dá para você utilizar de forma incrível aí, principalmente para as pessoas que ensinam, né? A L, laranja. A M, amarelo, né? Alaranjado. A L, alaranjado. A M, amarelado. VM, vermelho, tá bom? Então, aqui, um exemplo. Loiro, o 7 ponto AM. Loiro, médio, dourado, tá bom? E o 6 ponto VMVM, pode vir ali uma cor intensa, né? Loiro escuro, vermelho intenso. Loiro escuro, vermelho radiante, como algumas marcas têm, né? VMVM. Aqui tem muito, muito, muito calor, né? É uma cor bem quente. O 4, castanho. Castanho médio, AL-AM. Castanho médio, acobreado dourado. Olha que legal. Cor quente também. Ela é uma cor quente. Tem bastante calor aí. Vem com a primeira e a segunda nuance. O primeiro reflexo e o segundo reflexo como cor quente, né? Aí, mais um exemplo aqui para vocês. 5.VMAL. Loiro, claro, vermelho, acobreado. Olha que legal. Bastante quente, né? Essa cor. Loiro médio ALAL. Loiro, que são aí os cobres, né? Loiro médio acobreado intenso. Cobre intenso, né? Alaranjado, AL alaranjado, cobre intenso, ok? E o loiro claro ALAM. Loiro claro acobreado dourado. E aqui já são alguns exemplos de cores quentes que podem vir com um reflexo, cores quentes que podem vir com 2 reflexos, que nem eu falei aqui do loiro do 7AM, né? 7.AM, que é a altura de tom, o 7, né? Que é o loiro médio, AM, que é o loiro dourado. Mas daqui, por exemplo, você pode pegar uma tabela de cor, você vai ver aqui um 7.4, né? Que na minha cartela aí, para você não confundir, você vai fazer o seguinte: o 4 na minha cartela é o alaranjado, ou seja, é o acobreado, é o cobre, correto? Então, aqui, 4 ou 7.4, você olha aí na sua cartela, você tem um 7.4, qual que é o 4 na sua tabela de cor? Qual que é o 4? A minha é o acobreado. Então, você pode acompanhar através da sua estrela, ok? Vocês conseguem fazer isso. E isso aí vai fazer total diferença. Por quê? Porque daí você não vai ficar amarrada, nem vai ficar amarrado a numerações, e somente a nomenclatura. Assim, você pode trabalhar com qualquer tabela de cor, com qualquer empresa, porque você vai conseguir saber quais são as cores, e agora você já sabe quais são as cores quentes, quais são as cores frias, e como elas vão surgir através dos reflexos, a partir do primeiro, depois do primeiro número impresso na caixinha, que é a altura de tom, aí vem as cores reflexos, ok? Então, vamos lá. Se eu tenho uma cor considerada quente, independente da nuance ou reflexo, essa cor será quente, ok? Essa cor, ela sempre vai ser quente, mesmo que ela seja, vamos supor, se ela seja quente, somente quente, tá? Ela tem a altura de tom, mas a cor quente ali, né? Seja ele vermelho, seja ele o cobre, o acobreado, né? Ou seja ele o dourado. Então, este cabelo, ele tem uma cor quente. Esse desejo dessa sua cliente, ela é o desejo de uma coloração quente, tá? Então, essa cor, ela vai ser quente, tá bom? Se ela for quente, o quente intenso, quente radiante, ela também vai ser quente, tá bom? Aí vai ser uma explosão de calor nesse cabelo. Tem muitos cabelos assim, né? Muitos cabelos assim. Então, vamos lá. E agora, gente, o que é uma cor mais quente do que fria? O que é uma cor mais quente do que fria? Alguém consegue aí falar? Eu, às vezes, penso que estou dando aula ao vivo, gente. Então, fiquem tranquilos, tá bom? Presencial. Então, vamos lá. Uma cor mais quente do que fria. Ela tem a altura de tom, tá? Que é a cor que vem impressa ali na caixinha. Nós estamos falando de coloração, tá bom? A cor com primeiro reflexo ou a primeira nuance, ela é quente. E a cor com o segundo reflexo ou segunda nuance,
é fria, ok? Mais exemplos aqui. Altura de tom mais AM mais CZ, né? Altura de tom mais dourado e cinza, tá bom? Dourado acinzentado, ok? Mais um exemplo. Altura de tom mais AL, VI. Altura de tom mais acobreado, avermelhado. O cobre vermelho, ok? Mais um exemplo aqui. Altura de tom VMVI. Altura de tom mais vermelho violáceo, ou violeta, ou violine, tá bom? E agora algumas alturas de tons aqui para vocês, para entenderem melhor o que eu quis dizer agorinha. 7.AMVI. 7.AMVI. Vamos lá. 7.AMVI. Loiro, médio, dourado, violáceo. Loiro, médio, dourado, violeta. Loiro, médio, dourado, violine. 6.VMVI. É o loiro escuro, vermelho, violeta, violáceo, né? Falando de nomenclaturas. Gente, vamos lá. E mais um exemplo aqui para vocês. 6 pontos, 6 ponto ALVD. 6 ponto é o loiro escuro, altura de tom. 6, loiro escuro. AL, alaranjado, ou seja, o cobre, tá bom? VD, verde, tá bom? Mate, que é uma cor que muita gente usa, é uma cor única, fica maravilhoso, né? Fica incrível, né? O loiro acobreado mate, tá bom? Algumas empresas têm até loiro acobreado esverdeado, tem algumas marcas que colocam dessa forma na nomenclatura, mas aqui nós estamos falando exatamente na nomenclatura, e você pode fazer o que eu acabei de falar para você, acompanhar na tabela de cor, qual é o número, né? Por exemplo, o mate aqui que eu falei, acabei de falar, o loiro escuro acobreado esverdeado, o loiro escuro acobreado mate. Esta cor, mate, é uma das cores que mais mudam nas tabelas de cores. Por exemplo, na minha, o mate é o 013. Na maioria, grande parte das tabelas, o mate o verde é o 7, né? Ali na tabela. Em outras é o 8, outras é o 1, outras é o 2. Então, isso muda bastante, isso pode confundir o profissional. Então, nós estamos falando para você uma forma que você vai conseguir colocar isso em prática no seu dia a dia, sem depender de numerações, somente as nomenclaturas, que é o que você vai precisar para colocar as cores na sua cliente no seu dia a dia, tá bom? É o que você vai precisar para você fazer a matemática da colorimetria, misturar as cores, criar cores únicas, criar sua própria identidade, criar uma performance diferente ali na hora de você depositar a cor no cabelo da sua cliente, seja cor cabelo natural, seja um retoque de raiz, seja uma descoloração, onde você vai criar uma cor única para essa cliente, são as nomenclaturas que vocês vão utilizar, tá bom? É isso aí. Então, vamos lá. 5.ALCZ. 5.ALCZ. É o castanho claro, acobreado, acinzentado, tá bom? AL. Laranja, CZ, cinza, tá bom? Laranja, cobre, acobreado, CZ, acinzentado. 4.ALVD é o castanho médio, acobreado, mate. Castanho médio, acobreado, esverdeado, tá bom? Para algumas tabelas de cores. E o 8.ALVI, loiro claro, acobreado, violáceo. Então, gente, aqui, ó, vou voltar aqui para vocês, podem ver. Então, a cor, ela é mais quente do que fria. Por que ela é mais quente do que fria? Porque o primeiro reflexo, que vem depois do ponto, ela é um reflexo quente, e o segundo reflexo é frio. E na mistura de cores, o primeiro reflexo, ele vem com mais pigmento do que o segundo reflexo, ok? Então, nessa hora,
na mistura, ou então na própria coloração, quando ela vem pronta, ela tem, o primeiro reflexo sempre tem mais pigmento que o segundo reflexo. Isso já mostra que a cor, né, ela é mais quente do que fria, tá bom? O 7, que tem o dourado primeiro, né? O dourado, ele é o AM, o amarelo, e o violeta. Então, ela tem mais quente. O 6, que tem o vermelho como primeiro reflexo. Aqui embaixo também o 6, que tem o acobreado como primeiro reflexo. O 5, que tem o acobreado como segundo reflexo. O 4, acobreado como primeiro reflexo. O 8, acobreado como primeiro reflexo. E aí, o segundo reflexo, violeta no 7, violeta no 6, mate no 6, cinza no 5, mate no 4 e violáceo no 8, ok? Então, aqui já deu para você entender qual é uma cor mais quente do que fria. Se alguém quiser, não dá tempo de anotar, tire uma fotinha aí que eu já vou passar vou descer um pouquinho mais, tá bom? Para falarmos um pouquinho sobre cores frias. Bom, vamos lá. Observe esses exemplos, tá? São exemplos de cores mais quentes do que frias, tá? Eu falei, acabei de falar para vocês. As cores frias, quais são as cores frias? Quais são as bases das cores frias? As cores frias estão com base no azul, no cinza, no violeta e no verde, no mate, ok? Essas são a base das cores frias. E o que é uma cor mais fria do que quente? Agora nós vamos falar, agora que você já deve ter pegado já o fio da meada, com certeza você já deve estar entendendo mais sobre uma cor mais fria do que quente, quais são as cores quentes, né? Cor quente quente, ou então somente cor quente, né? Que vem ali depois do ponto, depois da altura de tom, né? Da mesma forma as cores frias, tá? Ela tem altura de tom, tá? Mais o primeiro reflexo, cor fria, e o segundo reflexo, uma cor quente, né? Então, essa cor, ela vai ser mais fria do que uma cor quente, porque o primeiro reflexo contém mais pigmento que o segundo reflexo, seja ele na mistura que você faz, quando você usa a matemática, né, da colorimetria, seja ele uma cor pronta, uma cor cosmética, uma cor que já vem para você pronta das empresas, ela sempre vai ser mais fria do que quente, quando o primeiro reflexo for uma cor fria e o segundo reflexo for uma cor quente, ok? Vamos para exemplos. Vamos lá. Exemplos. 5CZAL, castanho claro, acinzentado, acobreado. O cinza é uma cor fria e o alaranjado, o cobre, é uma cor quente. Ou seja, esta cor, tá? Ela é mais fria do que quente. Próxima. 7.VI AM, loiro, médio, violáceo, dourado, violeta, dourado, violine, dourado, tá bom? O violeta é uma cor fria. O dourado, uma cor quente. Essa cor que nós falamos agora, o loiro, médio, violeta, violáceo, né? Ou violine, dourado, é uma cor mais fria do que uma cor mais quente. Próxima. 6.VIAM, loiro, escuro, violáceo, dourado, violeta, dourado. É uma cor mais fria do que uma cor mais quente. É uma cor mais fria que quente. 4.CZAL, castanho, médio, acinzentado, acobreado. E, gente, essas cores são cores que dá para se criar, são cores que ficam maravilhosas, ficam incríveis. Oi, nossa, bastante mensagem hoje aqui. Muito obrigado, Gi, Leila. Nossa, maravilha. Bem-vindas, meninas. Alessandra, bem-vinda. Jucineide, bem-vinda.
Nossa, tem bastante gente. Gente, bem-vindo todos vocês, tá bom? Já estamos aqui no finalzinho. Então, vamos lá. 4.CZAL, castanho, médio, acinzentado, acobreado. 7.CZAM, loiro, médio, acinzentado, dourado. É uma cor mais fria do que quente, porque o cinza é uma cor fria, dourado é uma cor quente, ok? E o 8.VIAL, loiro claro, violáceo, violeta ou violine, acobreado, ok? É uma cor mais fria do que uma cor mais quente. Aí nós temos as cores, podem ser somente cores frias, e as cores podem ser somente cores quentes. E as cores neutras, 5, 7, 8, 9, cores que são alturas de tom. Mas aqui, cores que somente frias ou cores somente quentes, tá bom? Por exemplo, vou dar algum exemplo aqui, não está anotado, mas eu vou falar para vocês. 8.1, loiro claro acinzentado, é uma cor fria. 9.1, loiro muito claro acinzentado, é uma cor fria. Uma cor quente, 7.4, loiro médio acobreado, 8.4, 8 claro acobreado. 5.6, que é o castanho escuro desculpa, gente, castanho médio avermelhado. É uma cor quente, então vocês podem ter uma cor somente fria ou uma cor somente quente, sem falar de nomenclaturas. Então você vai fazer o seguinte: pegar a sua tabela de cor, vai ver qual que é o vermelho, aí você vai ver a numeração dele aqui, acompanhando na sua estrela, no seu círculo cromático, na sua estrela de Oswald. Assim você não vai se confundir na hora da numeração, e daí você vai saber qual é a numeração que você trabalha, mas você aprendeu somente aqui nomenclaturas, tá bom? A numeração confunde demais o profissional. Às vezes eu já vi, né, profissionais falarem que não conseguiu pegar muito, né? Inclusive aulas que eu dei, por isso que eu mudei. Hoje eu não falo muito mais, não falo sobre numerações, porque a minha tabela trabalha com uma numeração. A sua tabela pode ser trabalhar com outras numerações sobre as nomenclaturas que a gente fala aqui. Confunde o profissional. Então, às vezes, o profissional fala, gente, eu não consegui pegar, porque eu só consigo trabalhar com a marca tal, e as numerações são totalmente diferentes do que eu ouvi ali. Mas, e se aquela marca fechar? Aquela empresa acabar parando de trabalhar com coloração? Você não vai mais criar, não vai mais fazer colorações, não vai mais intensificar as cores das suas clientes, não vai mais esfriar uma cor quente, não vai mais intensificar ou neutralizar de forma suave um fundo indesejado, porque você não consegue trabalhar. Então, nós vamos falar somente de nomenclaturas, tá bom? Você tem sim que criar a sua identidade de cor, como a nossa querida Leila cria cores incríveis, loiras maravilhosas, está acompanhando a gente aqui. Além de ser linda, uma mulher linda. Excelente profissional, amo. Então é isso, pessoal, ok? Essa é a aula de hoje. A live, desculpa, na parte da tarde, onde nós vamos falar sobre, novamente, né? Porque esse é o nosso aquecimento para o evento, para a jornada da cabeleireira 5 em 30, que vai fazer você ganhar, tá? Não é fazer, qualquer salão consegue aí, eu acho, fazer a partir de fazer R$5.000 no mês, mas é ganhar a partir de R$5.000 em 30 dias como cabeleireira, sem precisar atender depois do horário, e esse é só o aquecimento, tá? Nós vamos participar juntos dessa jornada e nós vamos trazer conteúdos incríveis nessa jornada para vocês. Não está inscrita na jornada? Se inscreve lá na jornada, ok? O link está na minha bio, no Instagram, re.vieira.731. O link está lá, é só clicar e fazer o seu cadastro para participar dessa jornada que vai ser incrível, incrível, incrível. Você vai sair de lá com um passo a passo, tá? Com um plano gigantesco para você começar a fazer a diferença, para você ter tempo para sua família, tempo para os seus filhos, esposos, ter tempo para você, para o seu lazer,
e para sua viagem de começo de ano. Cabeleireiro não viaja no final de ano, não é mesmo? Beijo grande para vocês, muito obrigado pela atenção. Gi, te amo. Beijo para vocês. Fiquem